Ok, alunos, tudo bem? Vamos começar aí mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns protocolos da família de protocolos TCP/IP, ou seja, do modelo TCP/IP. É importante conhecer esses protocolos porque na vida prática a gente utiliza muito os protocolos e é preciso ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o seu funcionamento. Ok? Então os protocolos TCP, e IP são os mais conhecidos de uma família que comumente é chamada de família TCP/IP ou modelo TCP/IP ou protocolo de camada do TCP/IP. Tá? O interessante é lembrar que esses dois não são os únicos protocolos da família, existem muitos protocolos, um número bem grande, tá? E eles são os mais importantes. Por que eles são os mais importantes? Bom, se você observar aqui, nós temos um modelo aí, um diagrama que nós já vimos na aula passada, em que todas as aplicações, lá na camada 6 e 7, que seria a camada 4 do TCP/IP, a camada 6 e 7 do modelo OSI, nós vemos que essas aplicações, elas são encapsuladas pela camada de transporte, né? E a camada de transporte aqui, no modelo TCP/IP, ela só possui dois protocolos, que é o protocolo TCP e o protocolo DP. Um é responsável pelo transporte confiável, que é o TCP, e o outro é responsável pelo transporte não confiável, ou não orientado à conexão, que é o UDP. O TCP aqui é mais famoso porque ele justamente faz todos os controles que o UDP não faz, que é o controle de fluxo, controle de congestionamento, controle de retransmissão, estabelecimento de conexão lógica. O DP não faz nada disso. Então o TCP ele é considerado mais importante, ele traz o nome da família, porque ele é um protocolo com uma série de funcionalidades que o DP não possui, apesar de ser mais lento. Agora observe que tanto o TCP quanto o DP, quando chega na camada de internet, ou aqui na camada de rede, que é na camada 3 do modelo OSI, ou camada 2 do modelo TCP/IP, eles são encapsulados apenas pelo protocolo IP. Ou seja, o único protocolo de camada de internet ou de camada de rede que transporta uma informação útil lá das camadas superiores é o protocolo IP. E aí a sua importância. Pô, mas os outros protocolos da camada de internet aí? O ICMP, ARP, RARP e tantos outros, IGMP, BGP e outros tantos que existem. Eles são importantes apenas para localizar caminhos e verificar a disponibilidade de caminhos e difundir erros se ocorrer alguma falha nesses caminhos. Pronto. Tá? Todos esses protocolos de camada de rede se utilizam na interface de hardware, ou seja, do protocolo de acesso ao meio, para poder acessar o meio físico e fazer a transmissão dos seus sinais. Tudo bem? Então tá. Os protocolos de camada física, aqui, ou camada de acesso ao meio físico, eles são responsáveis pelo acesso ao meio físico para a transmissão de sinais. Esses protocolos estão muito amarrados à tecnologia que eles são utilizados. Ou seja, se eu tenho uma placa Ethernet, que é como essa aí do desenho, da gravura, eu vou utilizar o protocolo Ethernet. Se eu tenho uma placa, ou a gente chama interface, se eu tiver uma interface Wi-Fi, eu vou utilizar o protocolo Wi-Fi 802.11. Certo? Se eu tiver uma placa que seja token ring, eu vou utilizar 802.5 e assim por diante, 802.5 e assim por diante, pessoal? Então, ou seja, o protocolo de camada de acesso ao meio físico é basicamente o protocolo de link de dados, e ele está amarrado aí na tecnologia física que está sendo utilizado, não tem jeito da gente fugir, ok? Os mais comuns, Ethernet, token ring, Wi-Fi, token bus, Bluetooth. Tá? Bluetooth vocês utilizam bastante, ok? Agora vamos dar uma olhadinha nos protocolos de camada de internet, que seria a camada de rede do modelo OSI. Nós temos aí alguns, tá? Onde o mais importante é o protocolo IP. Tá? IP significa Internet Protocol e é ele que faz o endereçamento lógico e faz o encapsulamento dos protocolos de camada superior. Mas nós temos alguns que compensam a gente dar uma olhadinha. O ARP, o Address Resolution Protocol, o RARP, o Reverse Address Resolution Protocol e o ICMP, Intercontrol Message Protocol. Existem outros, claro. Mas vamos dar uma olhada nesses aí, tá bom? Vamos começar pelo ICMP. O ICMP é chamado de Internet Control Message Protocol e ele é um protocolo que foi definido lá numa RFC. RFC, pessoal, são os documentos que descrevem o protocolo, tá? E ele é utilizado para fornecer relatórios de erros a quem emitiu a mensagem, ou seja, se o dispositivo emitiu uma mensagem e essa mensagem por algum motivo não conseguiu chegar ao dispositivo de destino, esse dispositivo onde o erro se originou, ou um que não consegue fazer a transmissão, ele tem que devolver
uma mensagem de erro, e essa mensagem de erro ela é enviada através do protocolo ICMP, por isso que é Intercontrol Message protocolo, mensagens de erro, tá? Então, qualquer computador que usa o protocolo IP, ele precisa aceitar mensagens ICMP e alterar o seu comportamento de acordo com o erro, tá legal? Os gateways, que são os dispositivos que dão saída de uma rede local para uma rede mais ampla, por exemplo, um roteador de rede, um modem de internet, devem estar programados para enviar mensagens ICMP quando receberem datagramas que provoquem erro ou quando são requisitados. Como é que é essa história de ICMP ser requisitado? É o seguinte, suponha que eu tenha um computador, ele tem que chegar até o host B lá, host A para host B, nó A para nó B. Ele manda um pacote. Só que chegou nesse roteador R1 aí no meio do caminho, o R1 não consegue chegar no host B, a rota está interrompida, quebrou uma fibra, caiu algum enlace, o rádio não está funcionando, por algum motivo. O que o roteador 1 faz? Devolve uma mensagem ICMP para o host A, informando que ele não consegue chegar até o host B. Ele fala que ele não tem rota para o host. Entenderam? É assim que funciona o ICMP. E ele é muito importante, porque a partir dessas mensagens de erro, os nossos dispositivos sabem se tem que proceder com a comunicação ou não, tá bom? Então, as mensagens em IPMP geralmente são enviadas quando acontecem alguns erros típicos. Um pacote IP não consegue chegar ao seu destino, por exemplo, tempo de vida expirado. Daqui a pouco nós vamos falar o que é tempo de vida para que vocês entendam melhor. O gateway não consegue retransmitir os pacotes na frequência, ele está congestionado, então ele informa que ele está congestionado. O roteador ou encaminhador indica uma rota melhor, ou seja, houve uma troca de rotas. Então toda vez que acontecer alguma mudança, alguma rota ou perda de rota, o dispositivo que detecta isso envia uma mensagem CMP para o transmissor, para falar para ele, ó, aconteceu alguma coisa errada, tá bom? Agora, algumas ferramentas comumente utilizam o ICMP para definir rotas e fazer diagnósticos. É o caso do Ping e do TraceRT, ou TraceRoute, no caso do pessoal que usa Linux. Bom, pessoal, aqui cabe um parêntese. Como é que funciona a história do Time to Live? Eu vou alterar aqui, vou mostrar para vocês, uma tela, isso, uma telinha aí do meu command aqui. E nós vamos fazer aqui alguns comandos para que vocês entendam como é que esse ICMP funciona. Então, olha só. Vamos utilizar o comando ping. O comando ping, ele envia um pacote ICMP para algum destino. Eu posso colocar aqui o destino que eu quiser. Vamos colocar aqui o destino, posso colocar inclusive o nome do destino. Vou mandar para o site lá do registro BR. Se eu colocar -t, ele não para de enviar. Vamos deixar eles enviar alguns pacotes. Então, ele resolveu ali o endereço IP lá do registro BR, que é 200.160.2.3, e está mandando aí um tanto de pacotezinhos. Vocês podem ver que cada pacote, ele tem aqui o tamanho do pacote, tem o tempo que ele demorou e um parâmetro chamado TTL. Vou interromper aqui, dar um Ctrl C. Pronto. Olha só que interessante. O que acontece aqui? O que é esse tempo? Esse tempo é o que a gente chama de RTT, Round Trip Time, tempo médio de retorno. O aplicativo Ping aí, ele mede quanto tempo que o pacote ICMP demorou para ir e quanto tempo a resposta demorou para voltar. Soma os dois e divide por 2, por isso que é tempo médio. Então nós estamos aí começando com um tempo de 120, 130 e fomos caindo, nós terminamos com 11 milissegundos, tá pessoal? 11 milésimos de segundo. Esse é o tempo de vida médio. E aqui o TTL o que é? É o seguinte, existe um campo aí no cabeçalho do protocolo ICMP e esse campo ele tem um número que é chamado de tempo de vida, time to live, tempo de vida. No caso aqui, esse pacote saiu com 254 e ele depende, esse pacote depende, o tamanho dele depende do receptor, do tamanho do receptor lá, do buffer do receptor. Normalmente ele é 256, ele é 128 ou ele é 64. No caso aqui, o mais próximo é 256. O que acontece? Cada vez que esse pacotezinho aqui que foi enviado, o primeiro pacote foi enviado, passa por um roteador, o roteador diminui 1 no TTL. Ele vai lá no cabeçalho do ICMP e tira 1, subtrai 1. E aí a gente pode ver que 245 para 256, nós tivemos aí 11. Então ele passou por 11 roteadores, todos eles passaram por 11 roteadores. Mas o que acontece se o TTL virar 0?
Se o TTL virar 0, a resposta que vai vir é que o tempo de vida do pacote expirou. Significa o quê? Significa que esse pacote foi descartado, que ele ficou tempo demais na rede. Isso é feito para que alguns pacotes não fiquem indefinidamente sendo retransmitidos de roteador para roteador, indefinidamente, né, durante toda a eternidade, né, pessoal? Então aí o que acontece? Quando ele zerar, ele passou pelo número máximo de roteador. Então a gente sabe aqui, ó, que informações que eu tenho aqui a partir do ping. E o ping, ele utiliza o protocolo ICMP, pessoal. Tá? É um protocolo chamado, é uma variante do ICMP, uma variante não, né? Um tipo de ICMP chamado ICMP Echo Request, pedido de eco. E a resposta vem no ICMP Echo Reply, resposta. Tá? Então a gente sabe o tempo de vida, sabe quantos roteadores ele passou, e isso aqui embaixo, ó, a gente enviou 23, recebeu 23, não perdeu nenhum, 0% de perda. Ainda me dá aqui o tempo mínimo, o tempo máximo e a média 63 milissegundos. É uma ferramenta muito importante de diagnóstico e utiliza protocolo ICMP. Tá? Uma outra que utiliza é o TraceRT. Tá? Se você estiver usando Linux, é traceroute. Se você estiver usando Windows, é TraceRT. Vamos fazer aqui para o registro.br também, de novo, para a gente... Ela demora um pouquinho. Como é que funciona isso? Olha aqui. Ela enviou um pacote ICMP para o primeiro host. Como é que ela faz? Como é que ela chega só até no primeiro host? Ela manda 3 pacotes ICMP de Echo Request, pedido de retorno, com TTL1. Quando chega no primeiro roteador, o que o roteador faz? 1 menos 1, 0. Então ele devolve, ó, morreu, esse pacote chegou só até aqui. Só que quando ele retorna os 3, ele retorna com o endereço dele, tá aqui, ó, o 92681. Isso aqui é o meu roteador aqui na minha residência, tá bom? E aí ele me dá o tempo de retorno dos 3 pacotes. Por que ele faz de 3 pacotes? Porque se a minha rede, se houver mudança de rota, e um pacote for por uma rota e outro pacote for por outra rota, eu vou saber que houve mudança de rota, tá bom? Isso vai aparecer aqui para mim a mudança de rota. Ó, o segundo já é aqui um roteador lá da URA 01. Isso aqui é um roteador da Algar Telecom, aqui da cidade de Uberaba. É a Central 01. Os 3 tempos estão aqui. Esses 3 pacotezinhos foram mandados com TTL2. Passou no primeiro roteador aqui, que é o da minha casa, tirou um deles, virou 1. Chegou no segundo roteador da Algar, tirou mais 1, virou 0, retornou com o nome dele, informando que não conseguia. Aí ele vai fazendo 3 pacotes com tempo de vida 3, 4 pacotes com tempo de vida 3, 5 pacotes com tempo de vida 3, 6, assim por diante. Ó, aqui nós tivemos 9 hosts, tá? Ele foi de Uberaba foi para Uberlândia, URA 01, depois foi para São Paulo, roteador de ponte troca de tráfego da Algar de São Paulo, mandou para esse servidor aqui, que provavelmente também é um roteador, também da Algar, tá dentro da rede da Algar até aqui, ó. Aqui a Algar, aqui no 7º ponto, ela já entregou para o Core Registro BR, é uma máquina do Registro BR que entregou para uma segunda máquina. Isso aqui é roteamento interno dentro da rede do registro. E a terceira aqui, chegamos no servidor de página www.registro.br. Tá? Então eu consigo saber qual que é o caminho, consigo saber quais são os tempos e consigo saber se houve alteração de rota ou não, utilizando também o TraceRT. O TraceRT é um Traceroute, ele é um aplicativo que utiliza somente de pacotes do tipo ICMP. Muito legal isso, não é não, pessoal? Pois é. Aí, pronto. Então, ICMP é um protocolo de camada de rede responsável por transmissão difusão de mensagens de erros e também utilizados em alguns aplicativos para poder fazer diagnósticos de rede. O ARP é o Address Resolution Protocol. Ele é um protocolo usado para encontrar um endereço MAC de uma placa, endereço físico, a partir do endereço IP. Como é que ele funciona? É simples. Ele manda pacotes ARP em broadcast. Broadcast é para todo mundo. Perguntando, quem é aí 1926812? Todas as máquinas da rede vão receber. Então o host A mandou, o host C, o B e o D receberam. Só o B retornou, olha lá. Por quê? Porque é ele que é o cara que eu estou procurando. Então ele vai retornar um pacote ARP escrito assim, sou eu e o meu endereço físico MAC é tal. Pronto, descobri. Tá? E o HARP? O HARP, ele faz exatamente a mesma coisa que o ARP. Invertido, né? Só que invertido. Ele descobre o endereço lógico a partir de um endereço físico, também enviando pacotes em broadcast pela rede. Ok? Preste atenção que ARP e HARP estão aí para descobrir
endereços. E CMP está aí para difundir mensagens de erros de rede. Tá ok? Também para verificar se um host está disponível ou não na rede, a gente utiliza o CMP. Se ele retornar é porque ele está lá. Ok? Agora, o protocolo IP já é outra conversa, né, pessoal? O protocolo IP é o cara da camada de internet. Então, ele é responsável pelo endereçamento de datagramas, endereçamento lógico, tá? E ele leva um monte de informações, ok? E toda informação que vem dos níveis superiores, das camadas superiores, é encapsulado por ele. Então, ele funciona como se fosse um envelopinho, né? Eu pego de um lado, escreve, ó, para fulano, de fulano. E bota ali um TTL também, tá? Então, existe um TTL aqui no nosso protocolo IP, ok? Então, tá aí, é um envelopinho que tem quem mandou para quem mandou, endereços lógicos e qual que é o tempo de vida. Só que, pessoal, isso aqui é o cabeçalho. Pô, não assusta não. Como é que funciona esse cabeçalho? Ó, de 0 até 31. Então, eu tenho aqui em cada linha 32 bytes. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né, pessoal? 6 linhas vezes 32. Isso vai dar 192 bytes até o fim do padding aqui, ó, tá? Então, ó, o que eu tenho aí? Esses 32 são divididos. De 0 até 4 bytes, eu tenho a versão do IP. De 4 a 8, tamanho do cabeçalho. De 8 a 16, tipo de serviço. 16 a 31, tamanho total. E assim por diante, tá vendo, pessoal? Na segunda linha, ó, de 0 a 16, eu tenho identificação. Então, para que servem esses campos? São as informações do cabeçalho IP. Que uma camada IP de um transmissor conversa com a camada IP de um receptor. Vamos ver esses campos. Primeiro, versão. Identifica aí a versão do protocolo IP. Tá? Depois, HLAN, tamanho do cabeçalho. Ele identifica aí para mim o tamanho total final do cabeçalho. Depois, tipo de serviço. Nós podemos especificar como é que esse datagrama IP vai ser tratado nos roteadores. Se ele vai ser throughput máximo, se ele vai ter atraso mínimo. Então, existem alguns tipos de serviço, que se não me engano são 5 tipos de serviço que podem ser especificados. Depois temos o tamanho total do pacote, do datagrama, não só do cabeçalho. Depois embaixo, identificação. Os datagramas IPs eles são identificados por números sequenciais. Só que em alguns momentos eu posso ter fragmentação aqui. O que acontece em fragmentação? Às vezes os dados não cabem num único datagrama IP, aí eu fragmento. Mas então a identificação não muda, porque é como se eles fizessem parte de uma mesma informação. Então, por exemplo, suponha que eu estou com 101, ele continua 101 no fragmento. Só que aí eu tenho que informar aqui na flag que eu tenho um fragmento, tá? Então eu seto a flag aqui como 1, então eu tenho um fragmento, e aqui eu coloco o número do fragmento. Então, por exemplo, eu posso ter o 101 fragmento 1, 101 fragmento 2, 101 fragmento 3, até quando chegarem todos lá, vão ser montados e formar o 101 de novo, identificação. O time to live é um número que identifica por quantos roteadores esse datagrama vai poder passar. Quando ele zerar em cada roteador, esse time to live ele é diminuído. A hora que ele zerar, o datagrama ele é descartado, e o roteador que faz o descarte manda uma mensagem CMP para o transmissor informando que excedeu o tempo de vida do datagrama IP. Depois eu tenho o tipo de protocolo, tá? O protocolo que está sendo encapsulado aqui nos dados lá embaixo. A checagem de cabeçalho. Esse header checksum é a soma dos bits do cabeçalho de uma forma polinomial. Eu somo na transmissão e depois somo de novo quando eu recebo e confiro para ver se bateu. Se bateu, não tem erro de transmissão. Aí eu tenho source IP address, é o IP de quem está mandando, endereço IP de quem está mandando a mensagem. E embaixo, destination IP address é o endereço IP de quem está recebendo a mensagem. Algumas opções de confirmação aí embaixo, pouco usadas. O padding é uma sinalização informando que acabou o cabeçalho e depois vem os dados. Ok, pessoal? Lembrando que esses dados aí podem ter até 1500 bytes, por exemplo, se a gente estiver aí trabalhando na internet, alguma coisa assim, né? Pode até ser maior. Lembrando que o cabeçalho normalmente é menor do que os dados. Essa nossa está invertido aí, né? Os dados geralmente são bem maiores que o cabeçalho, senão não justificaria. Ok, pessoal? Então tá aí. Essa aqui é a explicação de cada um dos campos, tá? Que eu acabei de fazer. Ok? Então, não se assustem. Depois, com calma, releiam para que serve cada um dos campos. Bom,
Protocolo de camada de transporte nós temos dois, o TCP e o UDP. O TCP é o Transmission Control Protocol e o UDP é User Data Gamma Protocol. Bom, o TCP é orientado à conexão, então ele tem aí um campus, ele tem um cabeçalho muito maior que o UDP, porque ele tem que trafegar mais informações, tá bom? Então olha só, TCP, Transmission Control Protocol. Bom, o TCP, ele é o nosso gerente, né? Ele é o cara que manda na rede. Então, ele é orientado à conexão, estabelece conexão lógica, responsável pelo controle de retransmissão, fluxo e congestionamento e define as portas para identificar os aplicativos. Ainda faz a segmentação, que é dividir os dados que vêm nas camadas superiores em pacotes menores. Poxa, para fazer esse tipo de coisa, o cabeçalho dele é grande, legal? Daqui a pouco nós vamos ver. Então, o TCP, ele é construído sobre um negócio que nós chamamos de abstração de conexão. Então, os objetos são identificados por circuitos virtuais e não portas individuais. As conexões são identificadas por um par de endpoints. Mas, o que é isso? Funciona assim. Eu preciso transmitir de um lado a outro. Transmissor e receptor. E cada um deles, eu tenho que fazer com que a informação chegue exatamente no aplicativo que eu quero. Poxa, como é que eu faço isso? O aplicativo ele tem que ser identificado por uma porta. Então, vamos supor que a gente esteja requisitando uma página na internet. Bom, quando eu vou requisitar uma página na internet, eu preciso pedir essa página para um servidor de páginas, tá? Que roda num servidor lá na internet. Quando eu mandar a requisição, tem que mandar para a porta do servidor. Qual que é a porta do servidor? Porta 80 é a porta típica para requisição de páginas, que é o protocolo HTTP. Quando chegar lá no servidor, o TCP vai olhar, poxa, isso aqui é para a porta qual? 80. Quem está registrado na porta 80 aqui do servidor? Ah, esse cara aqui, ó, o servidor Apache, por exemplo, ou o IIS, não interessa, o servidor que serve páginas. Esse servidor, quando ele é inicializado, imediatamente ele pede ao sistema operacional um número de registro. Apenas um servidor pode se registrar por portas. Um servidor de páginas, por exemplo, qualquer um pode utilizar mais de uma porta, mas uma porta não pode ser utilizada por mais de um serviço. Ok? Isso é importante. Então, quando chega lá no receptor, o receptor olha e fala, porta 80, isso aqui é para o servidor de páginas. Ah, porta 25, isso aqui é para o servidor de e-mail. Ah, porta 21, 20, opa, isso aqui é para o servidor de FTP. Então, a porta identifica o serviço lá no servidor. Ok? Então, a gente sempre fala, ó, receptor e transmissor são os endpoints, tá? Eu tenho o endereço IP que identifica o sistema e a porta que identifica os serviços, tanto do cliente quanto do servidor. O cliente tem que ter uma porta, o servidor também. A porta do servidor geralmente é fixa. Por quê? Porque, eu tenho que saber qual que é a porta para pedir ela. Então, quando eu vou pedir uma página, eu sempre peço na porta 80. Quando eu vou enviar um e-mail, eu sempre envio para a porta 110, porque essas portas são sempre conhecidas. Tá? Agora, a porta do cliente ela é aleatória, é escolhida na hora e é uma porta acima de 1000. Ok? Aqui está o cabeçalho TCP. Então, olha só, como é que ele começa? Os dois primeiros campos do cabeçalho já são porta de origem e porta de destino. Pronto. Ah, mas o endereço? Não, o endereço é lá no cabeçalho IP. Aqui é só porta. Depois eu tenho um número de sequência. Cada um dos segmentos TCP é sequenciado. Depois eu tenho um número de reconhecimento. Poxa, o que é isso? É o seguinte, pessoal. O TCP, ele não reconhece um a um cada um dos segmentos enviados. Não. Suponha que quando começa a transmissão, os dois lados, transmissor e receptor, combinam uma quantidade de segmentos que eles vão enviar por rajada. A gente chama isso de rajada. Tá? Onde é que isso fica definido? Pessoal, fica definido aqui, ó, nesse outro campinho de baixo chamado window, janela. Essa janela é a quantidade de memória que o receptor possui para receber os segmentos. Em cima da quantidade de memória do window, tá? desse window aqui, se define a quantidade de pacotes que vai ser enviado. Aí, o receptor, ele avisa, ó, vou mandar 1000. Ele manda 1000. Aí, depois que ele manda 1000, ele espera o reconhecimento. Depois de 1000. Aí o reconhecimento vem 1000. Opa, chegaram todos. Vem 1001, que é o próximo que o outro está esperando. O receptor está esperando. Ó, recebi os 1000, agora eu quero 1001. Aí ele manda de 1001 a 2000. Mas aí,
Depois de 2000 veio assim, ó, 1931. Significa que ele perdeu 1931. Aí o que o transmissor faz? Em vez de mandar o 1931 de volta, ele manda todos a partir do 1931, uma nova rajada de 1000, certo? Até 2931. Então ele vai mandando sempre de 1000 a 1000, ou vai mandando sempre de 100 a 100, ou de 500 a 500, depende do tamanho da janela, depende do buffer que eu tenho para receber, ok? Então, o número de sequência e o número de reconhecimento servem para a gente fazer controle de retransmissão. Eu sei o que eu tenho que retransmitir. E o campo window, que é a janela, ele serve para mim controlar o meu controle de fluxo, quanto que eu tenho que enviar. Se eu posso enviar muitos pacotes ou se eu posso enviar poucos pacotes. Ok? Bom, aqui eu tenho o campo offset, não é utilizado. O campo reservado também não é utilizado. Campo flag. Pessoal, só um minutinho. O campo offset aí, ele indica aqui onde é que inicia a porção de dados, lá embaixo, o último campo. Então ele inicia a partir de onde que ele me dá onde é que vai iniciar o início dos dados. O campo reservado não é usado, e o campo flags é porque o TCP ele tem uma série de tipos de TCP, de pacotes TCP. E aí esses campos flags ele serve para dar comandos de uma camada para outra do que tem que ser feito em relação à conexão, ou o que está sendo feito em relação à conexão. Vou dar uma puladinha aqui e vou lá para o tipo de flags. Ó, essas são as flags. Urge fala que o campo de ponteiro urgente é válido. O ponteiro urgente está bem aqui debaixo da janela do campo window, tá vendo? Então, quando a flag urgente está ligada, aqui em urgente pointer vai estar especificando qual que é o pacote urgente que eu tenho que receber que está faltando. Em alguns casos o TCP fica faltando e esse vai ficando deixado para trás e ele não vai conseguir fazer a montagem. Então o que ele manda? Ele manda um urgente setado lá na flag urgente, e aqui em urgente pointer ele especifica qual que é o pacote urgente que ele precisa receber, tá bom? Depois eu tenho REC, é um reconhecimento, é um início de conexão. Ele reconhece um pacote, reconhece a conexão. Push, solicita, o receptor solicita que seja enviado pacotes rápido. Reset é para resetar a conexão. Sim é para sincronizar, é para iniciar uma conexão, e fim para finalizar. Então, quando o TCP vai começar uma conexão, ele faz o que a gente chama de triplo pair de mão. O transmissor manda um sim para iniciar a transmissão. O receptor manda um SYNREC para falar que ele recebeu o início de conexão e estão estabelecendo. E aí, por último, o transmissor manda um REC para falar que está tudo ok. E a partir dessas três mensagens, uma conexão TCP está estabelecida. Então, entenderam que interessante? Eles usam esse campo aí, esse campo de flags, para estabelecer conexões, abrir novas conexões, resetar conexões, solicitar que seja enviado mensagens pela conexão, que é o caso do push, tá? O campo checksum é uma checagem, é uma soma polinomial dos bits do cabeçário, tá? Que é somado na transmissão e na recepção e é conferido. O ponteiro urgente nós já falamos, algumas opções pouco utilizadas. O padding é uma sinalização de fim de cabeçário, e aí depois começam os dados. Perceberam aí que nós temos uma série de campos interessantes que são utilizados exatamente para controlar fluxo, congestionamento e perda, e principalmente estabelecer conexões através das flags e estabelecer portas. Então tá aí nesse cabeçário tudo que o TCP faz, beleza? Então tá, aqui tá o resumo, e aí vem o UDP. O UDP é um serviço sem conexão, é não confiável, né? E é usado para transportar mensagem entre duas máquinas quando a gente quer rapidez, certo? E então ele é utilizado muito para transmissão de som, para transmissão de imagem, é utilizado para transmissão de tela de jogos e assim por diante. E olha aí o cabeçalho dele, pessoal. Tem nada, né? Perto do TCP não tem nada. Tem as duas portas de origem e destino, tamanho da mensagem e a soma de verificação de erro do cabeçalho. Pronto. Por que não tem o resto? Porque não tenho que fazer controle de retransmissão, não tenho que fazer urgência, não tenho que controlar fluxo, tamanho de janela de memória, não tenho que controlar nada, né, pessoal? Só tem que mandar. Então esse aí é o cabeçário UDP, ok? Então tá aí. Porta de destino, tamanho e checksum, tá? Protocolos agora da camada de aplicação.
Esses aí são os mais famosos, tá, pessoal? HTTP, FTP, DNS, POP, mas eu tenho muitos outros, mais muitos. Vamos dar uma olhada nesses aí. O HTTP é o protocolo utilizado para transmitir página de internet. Então, quando você for lá no seu navegador de internet, você digita lá http o endereço e vai chegar, tá? Então, ele é utilizado na web para transmissão de dados entre navegadores e servidores de páginas, tá? Utiliza normalmente a porta 80. Existe também a porta 443, quando o protocolo aí já não é o HTTP, é o HTTPS, que é seguro, S de secure, tá? Que é criptografado, ok? Então ele utiliza o protocolo TCP, é um protocolo de aplicação que utiliza de transporte confiável, ok? FTP, File Transfer Protocol. Quando eu tenho que transferir arquivos, às vezes, pessoal, não dá para transferir tudo por navegador. Imagina aí um escritório de engenharia que tem vários arquivos gigantes de projetos de CAD, tem que ser transferidos, e eles precisam de um servidor de arquivos. O FTP, então, File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivos. Ele pode utilizar a porta 20 e 21, quando o servidor é considerado ativo, é ele que dita as portas. A porta 20 é utilizada para comandos e a porta 21 para transferir dados. Quando o servidor for passivo, a porta de controle 20 é utilizada, mas a porta de dados ela é aleatória e é definida pelo cliente, por isso que o servidor fica passivo. Tá? Quem define a porta de transferência de dados é o cliente. Ele é mais seguro do que o ativo, porque no ativo é só você interceptar a porta 21, você pegou os dados. Aqui você não sabe qual que é a porta, tá bom? O protocolo também é confiável, o TCP, porque eu não posso perder partes não. Se eu perder parte de arquivo aqui, ele não funciona, né? DNS. DNS é um protocolo para resolução de nomes. Ele é a nossa lista telefônica da internet. Eu quero saber onde fica o registro.br. Poxa, eu não sei. Você viu lá quando eu fiz o ping, que eu digitei lá ping registro.br e ele já me veio com o endereço IP? Quem que resolveu? Quem que transformou aquele endereço www.registro.br no endereço IP lá? Foi um servidor de DNS, ou seja, o meu ping antes de começar consultou o servidor DNS. Tá? Então o protocolo DNS é responsável pela tradução de endereços IPs numéricos e nomes. Tá? Utiliza a porta 53, TCP e UDP. Como assim? O UDP é para fazer requisição de consulta. Quando ele faz uma consulta rápida, é 53. Mas quando os servidores estão sincronizando zonas de DNS, zonas de domínio, eles utilizam a porta 53 TCP. Então, utiliza 53 servidores entre servidores para verificação de domínios. E 53 UDP, quando a gente faz aí uma consulta rápida. Post Office Protocol, famoso POP, ou POP3, a pessoa conhece também como POP3. É um protocolo de recebimento de e-mail, ele recebe na porta 110 e 995 segura. Antigamente era a porta 25, tá, pessoal? Foi substituída pelas portas 110 e pela porta 995, que é um POP com autenticação de usuário. Utiliza também o protocolo TCP, porque se vier faltando parte, a mensagem chega truncada ou chega faltando anexo, né? Ok? O IMAP também é um protocolo de e-mail, só que ele é um protocolo de mapeamento. Você não transfere a imagem, você só visualiza lá no servidor que a imagem está lá e faz todas as operações no servidor sem transferir para sua máquina, para o seu cliente de e-mail. Normalmente é utilizado aí por esses webmail, tá, pessoal? Quem utiliza Gmail, Hotmail, Yahoo, utiliza o IMAP. Então é um protocolo de recebimento de e-mail que mapeia as pastas do usuário no servidor e disponibiliza para acesso. Utiliza as portas 143 e 993, TCP. E-mail é tudo TCP, tá, pessoal? O SMTP é diferente. Ele não é um protocolo de recebimento de e-mail, é um protocolo de envio. Antigamente utilizava a porta 110, agora está utilizando as portas 587 e 465, porta segura. Também utiliza o protocolo TCP. Tá bom? Esses são só alguns, tá, pessoal? Tem muito protocolo de camada de aplicação aí. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido dar uma visão aí geral de como é que funcionam esses protocolos e como é que funcionam esses cabeçalhos. Eu sei que não dá para absorver tudo assim rápido, né? Só de olhar, mas a gente já começa a verificar isso aí. Começa a ver como é que esses protocolos funcionam. Ok, pessoal? Por hoje é só.